e vamos para a meditação da palavra do Senhor posteriormente. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio que nos deu de podermos te louvar, e pedimos agora pela meditação em Tua Santa Palavra, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos e oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos fazer uma meditação em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vai falar daquela história de um endemoniado, né, que tinha nessa região dos Gadarenos ou Gerazenos, né, como alguns falam também. E vamos ler a história e vamos focar em um ponto, né, depois da libertação desse endemoniado, né, que ele foi libertado desse espírito maligno, ou seja, vários espíritos, na verdade, porque era uma legião. E vamos observar o que aconteceu depois, né? A ordem que Cristo deu àquele ex-endemoniado e o que ele fez, né? E aí vamos tirar algumas lições para as nossas vidas. Marcos capítulo 1, ou melhor, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. As pessoas às vezes ficam brincando, né, com os endemoniados, né? E dizendo, sai, né? Vocês já ouviram isso, não? Pessoas vão para as igrejas, aí chega lá, e, tem alguém aqui possesso de um espírito imundo, vamos aqui, eu digo o nome de Jesus, ordeno, sai! E ficam com aquele espetáculo medonho, né? E cuidado, irmãos, porque não é bem assim que nós vemos na Bíblia, né? O endemoniado, ele tem muita força, então ele não é nem dominado de maneira tão fácil. Você observa aqui, ele quebrava esses grilhões, essas cadeias, ninguém podia subjugá-lo. Então tem uma força descomunal, né? Fora do comum. Para que você possa até segurar, conter um endemoniado, precisa de muitas pessoas. É um negócio muito sério, não é de brincadeira, como alguns ficam fazendo brincadeira com essa questão dos endemoniados. É algo muito sério. É um espírito maligno, ou vários, dependendo da situação, que eles têm poder também. Então precisa ser de uma forma espiritual realmente tratado isso, não pode estar brincando com os demônios, certo? Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, né? Às vezes os demônios fazem isso, né? Machucam a própria pessoa, fazem com que a pessoa sofra. Versículo 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Já tem um negócio aqui muito diferente, né? Do que nós vemos às vezes. Se tem a presença de Jesus ali, se Jesus está lá, quando eles viu Jesus, né? Ele correu e adorou Jesus. Como se tivesse dado a ideia de se prostrar, né? Não fala que ele se prostrou, mas a pessoa demonstra adoração no ato de se prostrar também. Não estou dizendo que ele literalmente se prostrou, porque não está escrito, né? Mas ele demonstrou uma adoração ao Senhor Jesus. Então, um fato já bem interessante. Os próprios demônios, né, creem e tremem, como a Bíblia diz. Eles creem na existência de Deus e tremem de medo de Deus, porque eles sabem o poder que Deus tem. E aí você pergunta, né? Por que então que os demônios, né? Eles vão para o inferno, se eles até crê, adora e treme, né?
Eles não deveriam ir para o céu, já que eles creem, tremem e adoram, né? E aí? Se alguém perguntar isso para a gente na rua, vamos dizer o quê? Observe, irmãos, que a questão da crença dos demônios, do diabo, né, é diferente da crença de um ser humano que crê no Senhor Jesus. Os demônios, eles creem que Deus existe. Eles creem na existência de Deus. Eles não creem em um Deus salvador e redentor para redimi-los. Nós, seres humanos, nós devemos crer em um Deus, não apenas um Deus criador, saber que Ele existe. Eu creio que Deus existe. Para que você seja salvo e vá para o céu, você tem que crer na salvação de Deus. Crer em um Deus salvador, no Senhor da sua vida. Os demônios creem em Deus como Senhor da vida deles, que manda neles? Não, senão eles não teriam nem saído lá do céu, né? Mas eles foram na onda do diabo e a terça parte dos anjos foi expulso do céu. Então eles não creem em Deus como o Senhor da vida deles. O ser humano deve crer sim para que alcance a salvação, né? Tem muitas pessoas que creem em Deus como os demônios creem. É por isso que no texto bíblico fala sobre isso. Até os demônios creem e tremem. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, está comparando, né, essas pessoas aos demônios. Aquelas pessoas que creem em Deus simplesmente como um Criador, como um ser que existe, mas não creem em Deus como um Redentor, como Senhor de suas vidas. Então há uma diferença. E aqui eu não estou falando algo muito pesado, viu? Não estou. É para que o ser humano entenda a realidade. E se ele não crê em Deus como o Senhor de sua vida, ele é equiparado à fé dos demônios. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, se você crê simplesmente na existência de Deus, você está crendo assim como os demônios creem. Não estamos dizendo que você é um demônio, né? Pelo amor de Deus, né? Não vamos dizer, rapaz, os crentes estão dizendo que nós somos um demônio. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que a sua fé está sendo comparada com a dos demônios se você crê simplesmente na existência de Deus. Se você não crê em Deus como o Senhor da sua vida, aquele que manda em você. Se você não crê em Deus dessa forma, a sua fé é como a dos demônios. Quem diz isso é o texto bíblico, certo? Não sou eu que estou dizendo. Estou apenas comunicando o que está escrito, para que o ser humano entenda e aí analise, né? Eu quero ter a mesma fé dos demônios ou quero ter a mesma fé dos filhos de Deus? Nós precisamos ouvir a verdade para tomar uma decisão na nossa vida. Qual tipo de fé eu tenho que ter? Eu quero ter. E assim você tome uma decisão em sua vida enquanto está vivo. Então esse endemoniado, né, ele adorou a Cristo, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, você vê o tremor? Os demônios creem e tremem. Eles têm medo. Eles não têm temor. O temor é o respeito. O respeito de ouvir a palavra, de respeitar a Bíblia, obedecer os mandamentos. Esse é o temor de Deus. E lá em Provérbios diz que é o princípio da sabedoria. Certo? O princípio do saber. Os demônios não, eles tremem de medo. Olha o que é que ele diz logo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E sabe que Deus, o próprio Senhor Jesus, tem o poder de fazer isso, de atormentar os demônios, lançá-los no inferno e aprisioná-los lá. E atormentá-los do jeito que Ele quiser, porque Jesus é o Todo-Poderoso, porque é o próprio Deus. Né? Você já pensou, irmão, se... Mas eu fico meio assim, né, de falar, a pessoa pensa que a gente está falando mal das outras religiões, mas não é. Estou relatando fatos, né? Tem religião que diz que Jesus não é Deus, não tem? Vocês já ouviram? Não. Tem religião que diz que Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura de Deus. Não é isso? Observe. Se você acha que se Jesus fosse apenas uma criatura qualquer, um ser criado por Deus,
comum, um ser comum como os demais seres humanos, não fosse o próprio Deus, os demônios aqui teriam medo dele? Iam clamar, conjuro-te por Deus, e adorar um ser? Vocês acham? Que um demônio ia adorar um ser comum como nós? O que é que vocês acham? E ainda clamar, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Qual ser humano comum, normal, como nós, tem poder para atormentar um demônio? E ainda mais nesse caso que eram vários, não era só um, nós vamos ver mais adiante, né? Vocês acham que o ser humano comum, ele tem poder para atormentar um demônio? O que é que vocês acham? Isso é muito sério, irmãos. Então, quando a pessoa diz Jesus não é Deus, é simplesmente uma criatura e tal, isso é muito sério, essa acusação, né? Temos até dizer assim. É muito séria essa declaração, porque nós vemos que os próprios demônios se rendem a Cristo, clamam a Ele e devagar, não vão com calma, Senhor, não faça isso não, me atormente não, né? Porque eles sabem quem é Jesus. Então, essas próprias pessoas que dizem que Jesus não é Deus, não conhecem Jesus na verdade. Porque os próprios demônios sabem, olha como é que eles se comportam. Adoram e ainda clamam a Ele, né? Não peço, eu peço em nome de Deus, né? E não faça isso comigo, não. Eles têm esse medo de Cristo, porque sabem que Jesus pode fazer com eles o que Ele quiser. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Pai da eternidade. É o Príncipe da paz. Está escrito lá em Isaías. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. Então, por isso que ele disse, não me atormente não, né? Porque Jesus disse isso para ele, sai desse homem. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eram muitos demônios que estavam naquele homem. E olha que todos eles tinham esse medo de Jesus. Eles reconheciam Jesus como esse ser todo-poderoso. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Rogou-lhe encarecidamente. Aí às vezes eu fico assim meio abismado, né? Eu não gosto mais, nem assisto mais essas coisas. Assistia no passado assim, às vezes eu colocava no canal só para ver arrumação, né? Mas hoje eu nem aguento mais ver não. Porque as pessoas ficam como se fosse dando ordens a Deus. Quando vão pedir alguma coisa, ficam como se fosse mandando. Exija a sua bênção. Como assim, irmão? Exigir de quem? De Deus. Você exigir algo de Deus? Pelo amor de Deus, irmãos. Deus não é o nosso parceiro, o vizinho. Que a gente pode chegar lá, o empregado nosso, que a gente dá uma ordem. E hoje nem isso a gente faz mais, né? Ninguém dá ordem nem para os funcionários da gente. A gente pede que faça. Papai, você poderia fazer isso, isso, isso? Posso e tal, beleza. Obrigado. Não é para estar mandando não, que nossos funcionários nem escravos nós somos. Então a gente não pode estar dando ordem. Ei, faça isso agora. Agora. Eu exijo agora que você faça. Você faz isso com um funcionário seu? Aí as pessoas querem fazer com Deus. Eu exijo a minha bênção. Agora. Em nome de Jesus. Rapaz, os próprios demônios não faziam isso. Porque eles sabiam que Deus não era um ser qualquer. Que não é um ser qualquer. Eles rogavam encarecidamente. Com a maior humildade do mundo, podemos dizer assim. Aí o ser humano se diz, eu sou crente, né? Mas eu mando na hora que eu quero, Deus me atende. Porque eu sou um homem de Deus. Sou espiritual. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque não é bem assim que funciona com Deus. Os próprios demônios rogavam encarecidamente a Deus, ao Senhor Jesus, o que fazer. Não era nem o que os demônios podiam dizer assim, olha Senhor, o Senhor faça isso e isso e isso. Não, rogavam encarecidamente. Observe, tenha muito cuidado, né? Quando você ligar lá no canalzinho de televisão, entendeu, né? Você está vendo um programa que não condiz com a Bíblia. Muito cuidado, certo? Porque você pode estar dando apoio a coisas que não agradam a Deus, movimentos que eu não vou mais nem dizer o que é, né? Senão vão dizer que eu sou exagerado. Ora,
pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram, de novo, rogaram, adoraram, imploraram, rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Jesus não obedece aos demônios. Tudo é feito de acordo com a permissão de Deus. Irmãos, vocês observaram um fato bem interessante? Os demônios saíram daquele homem na hora que quiseram? Interessante, né? Quando você está diante de uma grande autoridade, quem controla o local? É você ou a grande autoridade? A grande autoridade. Você tem que demonstrar respeito e reverência à autoridade ali presente. Os demônios entendiam isso. Até os demônios entendiam que ali está o ser mais poderoso do universo, o próprio Senhor Jesus. Então eles não podiam fazer mais o que queriam fazer. Eles poderiam simplesmente ter visto Jesus e vazado, não? Opa, mas vamos sair daqui que não vai dar bom para nós não. Mas eles não tinham mais autoridade de fazer o que queriam. Estavam na presença do próprio Criador, dos céus e da terra, do Senhor Jesus, que é o próprio Deus. Então eles pediam: Senhor, nós rogamos, nos mande para os porcos, não mande nós para fora do país, não. Rogavam, encarecidamente, como se fosse implorando, adoraram. Aí o Senhor permitiu. Tá bom, vá, eu deixo, né? Você vê a autoridade do Senhor Jesus. Se os demônios entendiam isso, se prostravam, clamavam ao Senhor Jesus, por que nós temos que fazer menos do que o que os demônios faziam? Dá para acordar? Será que nós, para servirmos a Deus, nós temos que fazer menos do que o que os demônios fazem? Ou vocês acham que nós temos que fazer mais? O que é que vocês acham? Temos que fazer mais, irmãos. Porque se a gente fizer só o que os demônios faziam, a nossa fé é como a fé dos demônios, como a crença deles. Então nós temos que fazer muito mais. Quando vamos pedir algo a Deus, temos que rogar, implorar muito mais. Com humildade, se prostrando diante do Senhor, adorando a Deus. E quando se crê no Senhor Jesus, o que acontece com o ser humano que creu nele? Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Quando você crê no Senhor Jesus, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Você recebe o Espírito Santo. Quando? No momento em que crê, não é não? Está escrito aí? Tendo nele também crido, fostes selados. Então são só algumas pessoas que creem, que recebem o Espírito Santo, ou são todas as que creem? Todas, porque a Bíblia não está dizendo. Um grupo específico que creu, recebeu. Todos aqueles que creem. Quando você ouve, e você crê no Evangelho, crê no Senhor Jesus, você é selado do Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo. Em outro texto diz que você recebe também o Pai e o Filho. Você tem a Trindade habitando dentro de você. Entenderam? Você agora está na presença da maior autoridade do universo. É ou não é? Porque eles estão dentro de você. Você creu, então você agora é habitado pela Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Se você está na presença da maior autoridade do universo, você pode fazer o que você quer? Você deve fazer o que você quer ou você tem que pedir sempre autorização a essa grande autoridade? Observaram? Nós, irmãos, quando cremos em Cristo, nós não podemos mais fazer aquilo que nós pensamos, no tempo que pensamos, no tempo que queremos, da forma que queremos, não. Lembre-se que nós não podemos fazer menos do que os demônios. Os demônios, quando estavam na presença de Deus, pediam a Ele para fazer alguma coisa. Porque eles tinham medo de fazer alguma coisa que não fosse da vontade de Deus e ser punido, né? Então eles pediam, rogavam.
Nós que cremos, ou seja, as pessoas, os seres humanos que creram em Cristo, estão na presença da maior autoridade do universo. Então você tem que pedir a Deus para fazer alguma coisa. Você tem que perguntar a Ele se é assim, se essa é a vontade dEle. Rogar encarecidamente é o mínimo que podemos fazer. O mínimo. Os demônios fazem isso. E o ser humano que é considerado filho de Deus tem que fazer muito mais do que os demônios, irmãos. Muito mais. Quando vamos fazer algo, nós temos que colocar diante do Senhor e rogar encarecidamente que Ele nos atenda segundo a vontade dEle. E aí Ele é quem vai responder, se sim, se não, espere, se agora não, né? São as 3 formas que Deus pode responder, né? Sim, não ou espere. Não, eu não vou te dar a resposta agora. E aí, Senhor, muito obrigado pela falta de resposta também. Que às vezes é um tempo que Deus quer que a gente espere para a gente amadurecer. E aí chegar o tempo certo de entender a resposta que Ele vai nos dar. Então Jesus permitiu que a legião de demônios saísse daquele homem. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Ficaram assustados, né? Rapaz, aquele homem que vivia nos sepulcros, se machucando, né? Se ferindo, agora está ali, perfeito juízo. O que aconteceu? Foi que houve? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. As pessoas viram e contaram para aqueles que não sabiam o que tinha acontecido. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Aquele que estava endemoniado, né, pediu para ficar com Jesus, para andar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Disse, não, você não vai andar comigo, não, estar comigo, não. Eu vou lhe dar uma ordem, né? Mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Lembra que eu falei na introdução? Vamos ver a história. E o que aconteceu depois que o endemoniado foi libertado da legião de demônios. O que aconteceu depois? Ele recebeu uma ordem de ir à casa dele, aos dele, para os teus, para os familiares dele. E fazer o quê? Anunciar tudo o que o Senhor fez com ele. E como teve compaixão dele. E o que foi que ele fez? Obedeceu. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Irmãos, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós somos libertados da escravidão do pecado. Não estou dizendo que éramos endemoniados e fomos. Alguns talvez até sim, né? Outros não. De forma geral, nós éramos escravos do pecado. Deus nos libertou. E Ele nos dá uma ordem. Vai para a tua casa. Para os teus. Isso aqui é um grande ensinamento. Quando você se converte, qual é o primeiro lugar que você tem que pregar? Na sua casa, nos seus familiares. E o que é que você tem que fazer? Rapaz, vou fazer um curso de teologia para poder entender a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, né? 66 livros. Quantos capítulos? 1189. Quantos versículos? 31.104. Eu tenho que entender tudo isso para depois eu começar a pregar. Não, irmãos. O que é que o Senhor disse para aquele ex-endemoniado fazer?
anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez. Ou seja, dê o seu testemunho. Viva a vida com Deus e fale da transformação que Deus fez na sua vida. É isso que nós devemos fazer. Pregar o Evangelho na nossa casa, irmãos, nós dizemos que é muito difícil, não é? É muito difícil. Sabe por quê? Porque é o local onde eles veem os nossos defeitos. Por isso que fica mais difícil de pregar na nossa casa. Mas se nós tivermos um bom testemunho, vai ser o lugar mais fácil. Por quê? Porque eu não preciso nem dizer nada. Não é? Eu só preciso viver a Bíblia. Se eu conseguir dar um bom testemunho na minha casa, os meus familiares vão ser impactados. Rapaz, como ele mudou. Ele não fazia isso. Quando era afrontado, parecia um fósforo, né? Pegava fogo logo. Hoje não. Está mais calmo, né? Mais tranquilo. Não é mais respondão, né? Quando o filho se converte, costumava responder os pais com má educação, né? Agora não responde mais. O comportamento está diferente. Então, se nós conseguirmos nos consagrar a Deus a tal ponto de dar um bom testemunho dentro da nossa casa, vai ser o lugar mais fácil de pregar. Isso não quer dizer que vai ser o lugar mais fácil deles se converterem. Não estou dizendo isso. Vai ser o lugar mais fácil de nós pregarmos. A conversão não depende de nós. Entenderam? Observa o que aqui diz lá em Romanos. Romanos 14 e 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quando eu digo que se eu der um bom testemunho, o lugar mais fácil de eu pregar é na minha casa, dentro da minha família, não quer dizer que todos serão salvos. Porque o meu papel não é salvar as pessoas. O meu papel como cristão é dar um bom testemunho. Se as pessoas vão se converter ou não, aí já não é conosco. Porque cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então eu tenho que dar contas a Deus o quê? De que eu recebi a Cristo como meu Salvador e eu lutei contra a minha velha natureza para dar um bom testemunho. Essa é a prestação de conta que eu tenho que ter com Deus. Isso não quer dizer que nós temos que ser perfeitos, porque nós não seremos perfeitos nunca nesse mundo. Mas nós temos que lutar contra a nossa velha natureza, como ensina lá em Gálatas capítulo 5. A carne milita contra o espírito contra a carne. É uma luta constante. A nova natureza contra a velha natureza. Então nós temos que viver nessa luta, né? Quando errarmos, pedimos perdão, nos arrepender, né? Resolver a situação e viver em paz com a nossa família. Irmãos, é muito complicado a gente pregar o Evangelho se nós não conseguimos viver bem nem com os nossos familiares. Você já pensou? Eu, um crente, me converti a Cristo, sou um salvo, aí eu digo assim, eu sou crente, quando eu morrer eu vou para o céu, mas as pessoas sabem que eu não consigo viver em paz nem com a minha família. Mas isso é um hipócrita, está dizendo que é salvo, que vai para o céu, acha que é melhor do que os outros. A gente conhece a história, isso não vive bem nem dentro de casa. Que testemunho é esse? Aí eu não vou conseguir pregar nem na minha casa nem fora. As pessoas não vão dar crédito à nossa pregação dessa forma. Então eu preciso começar em casa, quebrantar o meu coração em casa logo, quebrar essas barreiras. Eu costumo dizer que o pedido de perdão ele quebra barreiras, ele transpõe as barreiras que há naqueles problemas familiares que nós tínhamos no passado. Se enquanto incrédulos, descrentes, nós tínhamos problemas em casa, com família, depois de crente nós temos que resolver tudo. Senta com quem nós ofendemos, pede perdão e vida que segue. Agora é uma nova criatura. As coisas se fizeram novas. A Bíblia diz isso aonde? Está escrito. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Então, aqueles pecados que nós cometemos no passado, passou. Os problemas familiares que tínhamos, acabou. Resolve tudo. Chama quem ofendeu, pede perdão. Olha, agora eu sou uma nova criatura, entreguei minha vida a Cristo e eu quero pedir perdão pelo que eu fiz.
Isso vai causar um choque nas pessoas. Hã? Esse aí pedindo perdão? Tá doido. Tomou remédio hoje não. Vai dar um choque nessa. Porque elas não esperam isso de nós. E principalmente depois de crente, porque algumas famílias apoiam demais, né? Depois se converte, mas outros não, ficam esperando o erro. Olha, que é crente, tá vendo? Qualquer vacilo, olha, que é crente. Então, doido para apontar. Então, nós temos que quebrar logo as barreiras de Satanás. Certo? Quebrar essas barreiras. Senta, chama quem ofendeu, pede perdão e tudo se fez novo. Sou uma nova criatura e eu quero viver essa vida nova, eu quero agradar a Deus e Deus se agrada do arrependimento. E eu estou aqui arrependido de todos os erros que eu cometi no passado e quero viver essa nova vida com a minha família. Acabou. É fácil? De jeito nenhum. É muito difícil. Eu já passei isso na pele. Não é fácil. A gente treme, a gente soa, gagueja. Mas tem que fazer, irmãos. Tem que fazer. Porque quando estamos em Cristo, não somos mais nós. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, Ele é quem manda. Eu tenho que fazer o que agrada a Ele. Porque eu tenho que começar a resolver os meus problemas em casa. Dar o meu bom testemunho em casa, para que aí eu possa pregar fora. Como é que eu vou pregar para alguém se eu não resolver nem os problemas de casa? É igual aquelas pessoas que querem resolver o problema do mundo, principalmente alguns jovens, né? Não estou criticando os jovens, mas tem uns que são revolucionários. Eles chegam com as ideias mirabolantes, como se a ideia deles fosse resolver todos os problemas do mundo. A gente pergunta, quando tu acorda, tu ajeita a tua cama? Não, mamãe quem faz. Ah, é. Tu lava tuas roupas? Não, mamãe quem lava. Ah, é. Tu já sabe fazer almoço? Não, mamãe quem faz. Bem que você não resolve nem os seus problemas dentro de casa. Você não sabe lavar a roupa, não sabe arrumar seu quarto, não sabe fazer nem a comida. Se a sua mãe morrer, você não vai nem viver. Aí você quer resolver os problemas do mundo? Não resolve, certo? Não estou criticando os jovens, é porque eu conheço alguns que são assim, né? Certo? Assim é o crente, que quer pregar para todo mundo, mas em casa está cheio de problema para resolver. Resolva o de casa logo. Porque você viu na história lá que, quando o homem foi libertado dos demônios, o que foi que Jesus disse? Vai para os teus, para a tua casa, e anuncia a eles. Ou seja, vá resolver primeiro em casa. E aí nós tomamos como aplicação para as nossas vidas. Se converteu, resolva logo os problemas de casa. Busque dar um bom testemunho dentro de casa, e aí sim você vai estar preparado para resolver o de fora, vamos dizer assim, né? No sentido de você poder pregar o Evangelho, você testemunhar do amor de Cristo. E com isso, irmãos, não faça assim não. Ah, rapaz, eu não consegui resolver os problemas de casa ainda, então não vou pregar. Não faça assim. O que é que você tem que fazer? Resolver e pregar. Entendeu? Não é dizer, não vou pregar porque não resolvi os problemas de casa. Não, resolva, faça o que é certo e pregue. Não é se acomodar e não resolver, não. Você não está aqui à toa hoje. Não está aqui à toa. Se Deus te trouxe até aqui hoje, e se você tem algum problema familiar desse e não resolveu ainda, depois da sua conversão, hoje é o dia. Certo? Hoje é o dia. Porque Deus não faz nada por acaso. Chegue, resolva, limpe seu coração. E aí você se lembre do versículo de Romanos 14, 12. O que é que diz lá? Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não espere o outro. Mas porque fulano também me ofendeu e não me pediu perdão. Problema dele. Deus está pedindo conta sua. Vá você, tenha a consciência e saiba o que é certo a se fazer e faça, porque você vai dar conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta do outro, se o outro fez o que era certo ou não fez. Você vai dar conta de você. Certo? E aí faça o que agrada a Deus e Deus vai te honrar. Porque a Bíblia diz, aos que me honram, honrarei. E os que me desonram serão desmerecidos. Honre a Deus, Deus vai lhe honrar. Amém?
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos dá lições maravilhosas para nossas vidas, nos ensina todo o trajeto da nossa vida, desde o tempo da incredulidade até a glória eterna, o que temos que fazer. Pedimos ao Senhor, Pai, coragem e intrepidez para fazer a Tua vontade e não a do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira e ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então nos ajuda, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, a termos força para fazer o que agrada a Ti, Senhor. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso, a proteção do Senhor em nossas vidas. Pedimos a vitória, Pai, sobre o mal e sobre o pecado durante essa semana, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado em nós. Nos oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Deus os abençoe.